O Jornal Rio Doce de hoje traz um especial sobre a Reforma Protestante. Amanhã, dia 31 de outubro, comemoram-se 503 anos da Reforma. Os impactos ainda hoje. Especial Rio Doce, Reforma Protestante, começa agora. Boa noite. Você já estudou História e já ouviu falar sobre a Reforma Protestante. Amanhã, 31 de outubro, se comemora 503 anos da Reforma. Essa reportagem especial é de Paulo Tito Nazaré, Josias Ribeiro e também de Tiago Salomão. Igrejas históricas fazem parte da própria história de Governador Valadares. A cidade tem um dos maiores números de evangélicos em Minas Gerais. Na década de 80, chegou a ser o maior município protestante do país. Aliás, o movimento dos protestantes, ainda no século XV, mudou a história do cristianismo. Estamos diante da Reforma Protestante. Um dos símbolos, Martinho Lutero, um monge agostiniano que questionou a autoridade da igreja sobre leis e princípios que não estavam na Bíblia. A Reforma Protestante surgiu em um contexto muito conturbado na Europa. A grande questão era de onde derivava a autoridade, se era da Escritura ou se era da igreja e dos concílios. A tradição da Igreja Católica era algo muito forte. A inerrância do Papa e coisas do tipo predominavam naquela época. Não apenas isso, mas também a cobrança de indulgências e coisas semelhantes faziam com que as pessoas fossem, de certa forma, manipuladas. Mediante a isso, alguns homens, como Martinho Lutero e outros reformadores, decidiram questionar, mas não apenas questionar, como propor uma reforma. E vale ressaltar que eles quiseram propor uma reforma, não uma revolta. Martinho Lutero não estava sozinho. Nós temos o período dos pré-reformadores, que foram homens que lutaram para que coisas simples pudessem ser trazidas para a vida da população, como a missa ser celebrada na própria linguagem do povo. Afinal de contas, até esse período, a missa era celebrada em latim e as pessoas não tinham acesso à escritura, assim elas apenas iam e participavam de algo que elas não entendiam e que de nada servia para que elas fossem edificadas e aprendessem algo. Mas quais foram essas mudanças? A autoridade da vida da igreja vem de quem? A principal mudança, talvez, que a reforma causou foi trazer de volta a ideia, a noção de que a autoridade final vem da Escritura. A autoridade essa que fala sobre como o homem é salvo, como deve ser a maneira que o cristão deve se portar, e isso tudo deriva da Escritura, que é a palavra de Deus. A história da Reforma Protestante está registrada em livros, validada por historiadores, pesquisas e relatos fiéis que acompanharam direto a história da igreja. Nessa livraria cristã, algumas obras ajudam a entender melhor esse período. Essa Bíblia, por exemplo, é toda baseada na Reforma. O teólogo Francisco Moreira é especialista em literatura e educação bíblica. Entre centenas de títulos sobre vida cristã e a igreja, a Bíblia Herança Reformada é também um marco para entender os 503 anos da Reforma Protestante. Estudo, ela não é uma Bíblia comum, como de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia de estudo, ela tem em cada livro a apresentação, ela vai falar do contexto histórico, do pano de fundo de cada autor, escritor bíblico, mas também em seus comentários ela vai falar sobre a questão da reforma, a influência protestante em nossos dias. Das 95 teses de Lutero para uma produção bibliográfica de acesso mundial, uma livraria cristã cheia de Bíblias. O conhecimento sobre a história da igreja e do cristianismo é ainda hoje uma das conquistas da Reforma Protestante. A reforma causa impactos na igreja. Hoje muitas pessoas têm acesso a diversos materiais na internet, podendo entender melhor o que a Bíblia diz e a forma correta de interpretá-la. Nós não precisamos mais ficar vendidos indo até determinadas igrejas e não compreendendo o que é falado, como era no período anterior à reforma ou coisas do tipo. Hoje todas as pessoas têm acesso à Escritura e o grande desafio para que a igreja reformada permaneça sempre se reformando é que ela sempre volte para a Escritura,
que ela sempre vá para o ponto de autoridade que rege toda a vida da igreja. E no próximo bloco, uma música, um hino que marca a história da Reforma Protestante, executada especificamente para o jornal Rio Doce. Nós voltamos em instantes.